A ideia de deixar ir frequentemente surge em nossas conversas diárias, seja em discussões sobre superação pessoal, relações amorosas ou crescimento emocional. É um conselho comum, muitas vezes oferecido de maneira rápida e sem muito peso, como se fosse algo simples de se fazer. Contudo, quem já tentou realmente soltar as amarras de algo que habita profundamente o coração sabe o quanto esse processo pode ser doloroso e complexo. Deixar ir é mais do que uma simples ação física, é um exercício emocional, mental e espiritual. Imagine uma situação em que você precisa deixar ir. Talvez seja um relacionamento amoroso que terminou, uma amizade que se desfez, ou até mesmo um emprego que já não traz satisfação. A ideia de deixar ir pode parecer contraintuitiva, afinal, o que uma vez trouxe alegria e satisfação parece ser parte essencial da sua vida. Mas, se você já experimentou o processo de se desapegar de algo ou alguém que amava, sabe que essa experiência pode ser comparada a tentar desfazer um nó que esteve apertado por muitos anos. Cada tentativa de soltá-lo parece torná-lo mais apertado, como se o laço emocional se recusasse a ser afrouxado. A natureza do apego. Por que é tão difícil? O apego é algo intrínseco à condição humana. Desde cedo, aprendemos a criar laços e atribuir significados às coisas e às pessoas ao nosso redor. Esses laços não são apenas afetivos, mas também psicológicos. Muitas vezes, nos apegamos não somente ao que aquela pessoa ou situação representa, mas à maneira como ela nos faz sentir. O desafio de deixar ir está no fato de que não estamos apenas soltando um objeto ou uma pessoa, estamos deixando de lado uma parte de nós mesmos, o que aquela experiência moldou em nossa identidade. O apego pode, então, ser visto como uma forma de vínculo que, se não revisado, pode nos limitar. E isso ocorre porque, ao segurar o passado, bloqueamos nosso crescimento no presente. Não se trata de esquecer o que aconteceu ou minimizar a importância dos eventos passados, mas de entender que o peso emocional associado a eles pode nos impedir de avançar. E, muitas vezes, o que realmente estamos segurando não é o passado em si, mas o que gostaríamos que ele tivesse sido. O paradoxo de deixar ir. O paradoxo de deixar ir reside em sua contradição essencial. Ao mesmo tempo em que sentimos que algo é parte de quem somos, sabemos, em algum nível, que precisamos liberar aquilo para continuar crescendo. Por que, então, continuamos a segurar aquilo que nos fere? O medo do desconhecido tem um papel crucial nesse processo. Como seres humanos, preferimos o familiar, mesmo que ele nos cause dor, ao incerto e desconhecido. Isso nos leva a uma estagnação, onde continuamos presos ao que é familiar e, paradoxalmente, nos impede de encontrar novas possibilidades e experiências. Imagine, por exemplo, que você está segurando um galho cheio de espinhos. Cada vez que você o segura com mais força, você sente a dor dos espinhos penetrando sua pele, mas mesmo assim, continua a segurar. Soltar o galho seria a solução óbvia para parar a dor, mas, ao mesmo tempo, você teme o que acontecerá se o soltar. Este é o dilema de muitas pessoas quando se trata de deixar ir. A dor do presente parece preferível à incerteza do futuro. Deixar ir, um processo gradual e gentil. Deixar ir não é uma decisão que ocorre da noite para o dia. Ao contrário, é um processo que exige tempo, reflexão e, acima de tudo, compaixão consigo mesmo. Muitas vezes, a primeira etapa desse processo é simplesmente reconhecer que aquilo que você está segurando não está mais servindo ao seu bem-estar. Isso pode ser difícil, pois significa confrontar sentimentos e emoções que talvez você tenha enterrado ou evitado. O desapego começa com um simples reconhecimento: isso aconteceu, foi real, e me afetou profundamente, mas não preciso carregar o peso desse passado para sempre. Esse é o primeiro passo de um processo que envolve aceitar o que foi, sem permitir que isso defina o que está por vir. Um exemplo clássico vem da própria natureza. Durante o outono, as árvores soltam suas folhas sem resistência.
Elas não se prendem ao que já cumpriu sua função, e fazem isso com a sabedoria de que novas folhas virão na primavera. A árvore confia no ciclo da vida. Da mesma forma, nós, como seres humanos, precisamos aprender a confiar que, ao soltar o que já não nos serve, criamos espaço para novas oportunidades e experiências em nossas vidas. A prática diária de deixar ir. A decisão de soltar é apenas o começo. O verdadeiro trabalho ocorre no dia a dia, quando a mente insiste em voltar ao passado, e o coração reluta em largar o se. Ou como poderia ter sido. São nesses momentos que você deve gentilmente se lembrar de sua decisão. A prática do desapego é como um músculo que precisa ser exercitado. Com o tempo, a dor diminui, e a paz começa a tomar seu lugar. Não devemos forçar o processo de cura. Como uma ferida física, a cura emocional precisa de tempo e cuidado. Haverá dias em que você sentirá que avançou, apenas para ser surpreendido por uma onda de tristeza ou raiva inesperada. Isso é normal. A cura, assim como o desapego, não é linear. Haverá altos e baixos, mas, gradualmente, você perceberá que o peso que carregava começa a diminuir. A falta de fechamento e o perdão. Um dos aspectos mais difíceis de deixar ir é aceitar que talvez nunca obtenhamos o fechamento que achamos que precisamos. As desculpas que você merece podem nunca vir, e as explicações que você procura podem nunca ser dadas. Parte do processo de soltar é entender que o fechamento não vem de fontes externas, mas de dentro de você. Você não precisa de permissão de outra pessoa para seguir em frente. O perdão é uma peça fundamental no processo de deixar ir. Muitas vezes, confundimos perdão com aceitação do erro ou minimização da dor que alguém nos causou. No entanto, o perdão é, na verdade, uma libertação. Não significa que você está dizendo que o que aconteceu foi correto, mas que está escolhendo não carregar mais o fardo emocional que vem com a mágoa e o ressentimento. Quando perdoamos, liberamos não a outra pessoa, mas a nós mesmos, permitindo que a paz retorne às nossas vidas. Mais desafiador ainda pode ser o processo de se perdoar. Muitas vezes, somos nossos críticos mais severos, segurando a culpa e a vergonha muito depois de os outros já terem seguido em frente. Deixar ir, então, também envolve soltar os julgamentos duros que fazemos de nós mesmos. É reconhecer que somos humanos, falíveis, e merecedores de compaixão e perdão. Estar presente, o caminho para a cura. À medida que você avança no processo de desapego, uma das habilidades mais importantes que pode desenvolver é estar presente. O passado já se foi, e o futuro ainda está por vir. O presente é tudo o que temos. Quando nos concentramos no agora, na respiração que estamos tomando, na vida que está se desenrolando diante de nós, começamos a perceber que é aqui, no presente, que a cura acontece. Ao manter nossa atenção no presente, evitamos que a mente se perca no que poderia ter sido ou no que ainda pode vir. Deixar ir é um dos presentes mais libertadores que podemos dar a nós mesmos. Embora seja um processo desafiador e, muitas vezes, doloroso, é também um ato de coragem e amor próprio. Ao soltar o que não nos serve mais, abrimos espaço para novas experiências, novas oportunidades e, mais importante, para a paz interior. Ao final, deixar ir não é sobre o que perdemos, mas sobre o que ganhamos, uma vida não definida pelas nossas perdas, mas pelo potencial que temos de construir algo novo. Que este vídeo inspire você a iniciar, ou continuar, sua jornada de desapego, com a certeza de que, ao deixar ir, você está se abrindo para uma nova fase de crescimento e descoberta pessoal. Gratidão. Namastê.